Meus amigos, dizem que a história é um conto de horror. Uma sucessão de tentativas de povos buscando explorar outros povos por meio da guerra e da opressão. No Brasil, um dos capítulos mais hediondos da história é, sem sombra de dúvidas, a escravidão negra. Mas, apesar de todo o sofrimento e de toda a humilhação a que os africanos foram submetidos, sua contribuição para a formação da cultura brasileira foi vital. Sabiam disso? Música, dança, vocabulário, culinária foram preservados dentro da prática mais fundamental para a manutenção dos seus valores e religião. Essa religião, porém, se originou de muitas Áfricas, muitas e muitas, separadas e recombinadas num novo país, num sincretismo único, exclusivamente afro-brasileiro. Concordam? Quando os escravos chegaram ao Brasil, trazidos à força da sua mãe África, os senhores, temendo a organização de revoltas, os separavam das suas famílias, buscando romper todo e qualquer elo com as tradições tribais. Isolados numa terra estranha, os africanos foram obrigados a conviver com grupos étnicos tão diferentes dos seus quanto os portugueses são distintos dos suecos, embora sejam ambos povos europeus. Por isso, eles acabaram desenvolvendo uma religião que, além de lhes proporcionar crescimento espiritual, que os africanos buscavam isso, pudesse trazer de volta a sua tradição perdida da África. A herança negra acabou se conservando principalmente nas áreas de grandes plantações, onde a vigilância era menor do que na zona de mineração. Os senhores os deixavam fazer suas festas, eles deixavam. Faz suas festas nos dias santos e aos domingos, podem fazer. Reunidos ao redor dos atabaques, os africanos executavam danças religiosas que invocavam a vida, os mitos e a força dos orixás, as divindades da África ancestral. Entretanto, nessa realidade, onde tudo pertencia aos brancos, até a vida e a morte, o sentido do culto acabou sendo modificado. As divindades e os rituais relacionados à colheita ou à fertilidade foram diminuindo de importância até perderem completamente o significado. Nessa nova ordem social imposta aos africanos, nem a colheita, nem os filhos pertenciam a eles. Lastimável, hein? Por isso, os deuses da guerra, da justiça e da vingança assumiram uma importância maior na religião que estava se formando. Com ela, os africanos tentavam reconstruir seu mundo a partir do sagrado. Olha que coisa linda! Desse modo, em torno dos seus tambores, as seitas foram se organizando, unindo as diferentes etnias e reconstituindo os valores ancestrais que tinham sido despedaçados pelos brancos e que, de fato, eram a própria identidade dessas pessoas. Foi assim que nasceu o candomblé. Entenderam? É uma aula de sociologia para vocês. Entender o papel do negro que veio da África forçado. A escravidão foi um período negro na história brasileira que deveria ser pagado. Mas tiramos lições. Obrigado, amigos.